A paz. Hoje vou contar para vocês sobre uma bênção que Deus me deu alguns anos atrás. A igreja antiga que eu frequentava, ela tinha o costume de dar sempre banhos de água e sal, sal grosso, água e suco de uva, água e óleo ungido na cabeça da gente. E o meu cabelo era muito grande. Então, quando chegava no final do mês, lá pro dia 26, meu shampoo acabava, porque eu tinha que lavar o cabelo todos os dias. Então, quando dava esse período, meu shampoo acabava e o meu marido só recebia dinheiro novamente lá pro dia 4, dia 5. Então, esse período eu lavava meu cabelo com sabonete. Eu tinha shampoo, eu tinha condicionador, mas eu lavava com sabonete, porque meu shampoo já tinha acabado, né? E uma das coisas que Deus fez na minha vida foi segurar a minha situação financeira, porque eu tinha uma vida boa, mas ele queria que eu voltasse para a igreja, só que ele não falava assim para mim, eu quero você dentro da igreja, como ele fala para muitas pessoas dentro da igreja. Não, comigo foi diferente. Então, frequentei a igreja, fui batizada, aí teve a pandemia, os lockdowns, e eu passei um ano morando na ilha. A minha igreja fechou, eu fui morar um ano na ilha. Quando nós retornamos, eu fui morar em Itapuã e lá em cada metro tem uma igreja. E meu filho ficava, mãe, bora para a igreja? Vamos para a igreja? Eu dizia, vamos, mas no meu coração estava fechado para a igreja. Então eu dizia para ele que ia e, na verdade, não era o que eu queria ir, eu não fui. E assim foi durante 6 meses. Então Deus fez um rebuliço na minha vida financeira e me colocou para morar em cima de uma igreja pentecostal. Até mesmo porque o local, o bairro que ele me colocou para morar em cima de uma igreja pentecostal era um bairro bem mais simples do que eu morava, né? O local que eu morava antes. E ali ele apertou minha vida financeira, não faltava aluguel, luz, água, as contas básicas e alimentação básica, ele não deixava faltar. Mas os supérfluos que eu e minha família estávamos acostumados foram cortados, né? Então, quando chegava o dia 26 mais ou menos, eu não tinha mais shampoo. E eu lavava meu cabelo com sabonete até o dia 5. Meu cabelo virava um bagaço. Aí um dia eu estava conversando com Deus, eu fui tomar banho e fui conversar com Deus. E eu já vi muitos pastores e apóstolos dizer que Deus não fala conosco em qualquer lugar, pois comigo é o lugar que ele mais se comunica, porque é aquele lugar que é, nós entramos, ninguém incomoda, e eu abro o chuveiro e começo a chorar, sabe? Aquele desabafo que a gente não sabe o que é choro, o que é lá, o que é água. Então é assim. Então muitas vezes ele me dá palavra, muitas vezes ele me consola ali no chuveiro. E nesse dia, eu sempre converso, eu tenho o costume de conversar sempre com ele no chuveiro. Então nesse dia eu comecei a conversar com ele. Muitos vão dizer, ah, tá murmurando, mas no meu ver era uma conversa, né? Um desabafo. Da mesma forma que nós conversamos com amigas, só que a nossa melhor amiga tem uma melhor amiga, né? E muitas vezes essas conversas é levadas adiante. Então,
E com Deus não tem isso, né? Com Deus não tem esse perigo. Então, o que nós conversamos com Ele ali fica. Então, eu comecei a conversar com Ele. Eu disse, Deus, a igreja que eu frequento todo dia eu tenho que lavar o cabelo, e meu cabelo nessa época era grande. Todo dia eu tenho que lavar o meu cabelo e já tem todo final de mês é a mesma coisa. É do dia 25, 26 até o dia 5 eu tenho que lavar o meu cabelo com shampoo. Tem condicionador, mas não tem o shampoo. E meu cabelo com sabonete ficava um bagaço. Então eu conversava tudo isso com ele. E aí um dia ele falou comigo, falou muito bem claro comigo, e ele disse assim: eu vou dar um serviço pro seu marido e ele vai comprar o seu shampoo. E aí eu saí do banheiro, normal, isso mais ou menos foi meio-dia. Quando foi umas 4h30, 5 horas da tarde, meu marido chegou do trabalho. E ele não costumava chegar esse horário, ele chega 6h30, 7 horas. E nesse dia ele chegou mais cedo. E ele, super feliz, me contou, Tati, eu peguei um serviço grande, e a contratante me deu um adiantamento, e era um bom adiantamento. Então nós vamos para o supermercado. E eu chorei muito nesse dia, eu chorei, agradeci a Deus e contei para o meu marido o que tinha acontecido, né? Que Deus tinha me falado que ia dar um serviço para o meu marido e eu ia poder comprar o meu shampoo. E Deus é muito bom, muito maravilhoso. Tanto quando Ele nos abençoa, quando Ele fala não, porque muitas vezes o não é o melhor. A gente muitas vezes não entende, mas o não é o melhor para a gente, porque Ele sabe do futuro, o que vai acontecer. Então, o não dele é sempre bom para a gente. E nesse dia eu fui pro Atacadão, e lá no Atacadão são aqueles sacos verdes enormes. E nós compramos assim 8, 9 sacos cheios de coisa. Então Deus, além de me abençoar com o shampoo que eu estava precisando, Ele me abençoou com muito mais coisas que eu nem tinha pedido para Ele, porque foi uma compra grande. Então, eu tenho muito que agradecer a Deus. Deus é muito bom, muito maravilhoso. Nós só precisamos obedecer a Ele. Quando nós obedecemos, quando estamos dentro do propósito que Ele quer para a nossa vida, Ele nos abençoa. Nós nem precisamos pedir. Nesse caso, eu me desabafei com Ele sobre o shampoo, mas muitas coisas Ele me deu que eu nem pedi para Ele. Então, nós não precisamos nem pedir, porque Ele é um Pai bondoso, zeloso, Ele sabe o que nós precisamos. Na Bíblia toda tem falando sobre isso, sobre a obediência, né? Quando nós obedecemos, Ele nos abençoa. A bênção é consequência da obediência. E na Bíblia toda fala sobre isso. Todos que obedeciam a Deus, estava dentro do propósito com Ele, Ele abençoava. Então que nós possamos ser mais obedientes a Deus para colhermos o fruto que é a bênção, para que possamos ser abençoados, ter uma vida abençoada. E nada melhor como ter um pai. Gente, não tem experiência na terra melhor do que esta, de você poder ouvir a voz de Deus, de Ele fazer uma promessa para você e no mesmo dia acontecer. Porque tem promessas que Ele faz que demora anos, mas tem outras que é assim, de um dia para o outro. Este mesmo do shampoo foi no mesmo dia. Então não tem experiência nenhuma na Terra, e eu tenho 52 anos e a maior parte da minha vida foi no mundo. Foi fazendo as coisas erradas, no pecado.
Eu já tive 3 filhos, eu já tive a experiência de ter 3 gravidez, 3 bebês, então eu posso afirmar que não tem experiência nenhuma na Terra que seja, que iguale a, a maravilha de você ouvir a voz de Deus, de Ele falar com você, Ele te prometer algo e você ser abençoado. Então, que nós possamos ser obedientes a Deus, para que possamos ser sempre abençoados. E glória a Deus. Essa mensagem, esse testemunho que eu quero deixar hoje para vocês. Amém.